Fala, galera, mais um vídeo aqui sobre os números complexos. Nesse aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a representação gráfica desses números, tá, gente? E para fazer essa representação gráfica, a gente usa um plano muito parecido com aquele plano cartesiano que a gente já está acostumado da geometria analítica, tá, gente? Só lembrando um pouquinho que quando a gente está falando de geometria analítica, né, a gente tem essas duas retas perpendiculares aqui, em que o eixo horizontal, o eixo deitado, ele representa para a gente o eixo X, né? E o eixo vertical, ele representa para a gente o eixo Y. X, eixo das abscissas, Y, eixo das ordenadas. E essas duas retas, elas são retas reais, né? A gente representa os números nela, né? Quando a gente pega o eixo X, por exemplo, a gente vai ter aqui os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim diante. E para trás a gente vai ter os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim diante. E a mesma coisa no eixo Y. Ele também vai ser um eixo real, né? 1, 2, 3, 4 e assim diante, positivo para cima e negativo para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim diante. Pessoal, o plano que a gente vai usar para representar os números complexos, na verdade, não vai ser esse plano cartesiano aqui. Ele vai ser o plano de Argand-Gauss, que é muito parecido, tá, gente? A única coisa que vai mudar é, na verdade, a gente não vai ter mais um eixo X. A gente vai ter um eixo real. E a gente não vai ter mais um eixo Y, a gente vai ter um eixo imaginário, tá, galera? Então agora a gente tem a representação das nossas unidades reais no eixo que a gente pode comparar com o eixo X, né? E a gente vai ter um eixo que vai medir as nossas unidades imaginárias, que é o nosso antigo eixo Y, tá, gente? Só que o negócio opera de uma forma muito parecida com o plano cartesiano, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai representar esse número complexo aí. Galera, o número complexo, por exemplo, z igual a 2 mais 2i. A gente sabe, a gente pode extrair as unidades reais e imaginárias dele aí, o valor de a e o valor de b, né? E a gente tem que, nesse caso aqui, o valor de a, que são as unidades reais, é esse númerozinho que não está acompanhado do i aqui, galera. Então, a igual a 2. Positivo, lembrando que o sinal entra nessa história também. E as unidades imaginárias, elas estão aqui junto com i, então nesse caso também b é igual a 2. Então temos que a é igual a 2 e b é igual a 2. O que a gente vai fazer, pessoal, é representar essas duas unidades aí como um ponto, que nem a gente fazia na geometria analítica. E esse ponto, galera, ele vai ser um par ordenado também, tá, gente? Lembrando que o ordenado quer dizer que a ordem importa, tem uma diferença na ordem, e o que vai determinar a ordem aí, galera, é que esse ponto, ele vai ter sempre a unidade real primeiro. Então, vai ser um ponto da forma AB. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ter um ponto da forma 2, 2. E, galera, existe esse formato de representação para um número complexo. Às vezes, o exercício, o enunciado, pode falar dessa forma. O número complexo, aí ele coloca esse par ordenado 2, 2, faz blá, blá, e aí explica alguma coisa em relação ao exercício. Então, existe sim uma representação que fala do número complexo como se ele fosse um ponto do plano cartesiano. Mas, na verdade, não vai ser do plano cartesiano, vai ser do plano de Argand-Gauss. Beleza, gente? Mas, então, temos essa representaçãozinha aí, em forma de ponto, que ela também pode ser utilizada para falar dos números complexos, beleza? E a gente vai fazer a marcação desse ponto aí no plano, da mesma forma como a gente fazia no plano cartesiano na geometria analítica, tá, galera? A gente sabe que esse primeiro 2 representa as unidades reais, então a gente sabe que ele vai estar na altura aqui do 2 no eixo real. E a mesma coisa no eixo imaginário. A marcação aqui é 2. Mas não são essas marcações que são o ponto, gente. O que vai de fato determinar o ponto é a junção dessas duas marcações. Então a gente une as duas, a marcação fica exatamente aqui, ó,
E esse ponto aqui não é o número complexo. Ainda não é. Na verdade, pessoal, esse ponto aí que a gente montou com as coordenadas A e B, com as unidades imaginárias e as unidades reais, isso aqui a gente chama de afixo do número complexo. Então, se o pessoal falar em afixo, é o ponto que representa o número complexo, mas esse não é o número complexo ainda, tá bom, gente? É só o ponto que vai ser importante para a gente desenhar o número complexo aí agora. Ele é que vai determinar, mas ele não é o número complexo ainda, beleza? O que vai ser o número complexo, na verdade, galera? Vai ser um vetor, uma seta, que sempre começa na origem e termina... Nossa, eu tô pra caramba, peraí. E termina no nosso afixo. Então, essa seta, esse vetor, esse sim é um número complexo, tá bom, gente? Ele vai sempre partir da origem do ponto 00 e ele vai terminar no nosso afixo que a gente marcou utilizando as unidades reais e imaginárias. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o que a gente chama de representação gráfica do número complexo no plano de Argand-Gauss. Beleza, gente? Esse é o vetor. O vetor é o número complexo. O ponto é só o afixo que ajudou a gente a desenhar esse vetor. Beleza, galera? Então, sabemos agora representar graficamente o nosso número complexo. E a partir disso, galera, existem dois elementos muito importantes no nosso estudo dos números complexos que a gente tira justamente dessa representação gráfica, que são o módulo e o argumento do número complexo. O que seria o módulo, pessoal? O módulo do número complexo, ele é parecido com a ideia de módulo de um vetor. Ele é o tamanho desse vetor, é o tamanho dessa seta. A gente pode pensar nessa seta como se ela fosse um segmento, tá, gente? Um segmento que vai do ponto 00 até o afixo dele. E esse tamanho, o tamanho desse segmento é o que a gente chama de módulo, tá, galera? Então vamos puxar uma setinha aqui, ó. O tamanho desse segmento é o que a gente chama de módulo, e a gente representa esse módulo, galera, muito parecido com o módulo que vocês já conhecem dos números reais. São aquelas duas barrinhas no número complexo. Mas não se enganem, tá, gente? Ele não faz, ele não simplesmente pega todo o número complexo e faz todos os números todos os valores serem positivos. Não é isso que acontece, que nem acontece no módulo normal. O módulo do número complexo, ele mede o tamanho do número complexo, o tamanho desse vetor, o segmento que liga o ponto 00 e o afixo do vetor. Tá bom, galera? Então, vamos aqui, ó, o módulo, representado por módulo de Z, ele vai dizer para a gente o tamanho do vetor, a seta, que representa um número complexo. Beleza, galera? Segunda coisa, gente, o argumento. O argumento, pessoal, ele vai ser o ângulo desse número complexo. E para a gente determinar o ângulo, a gente precisa de um ponto de partida. E o ponto de partida vai ser exatamente o mesmo de quando a gente estuda a trigonometria, de quando a gente estuda o ciclo trigonométrico, tá, gente? O ciclo trigonométrico. A gente vai partir do eixo X, tá, gente? Do eixo real, na verdade, agora, partindo dessa parte direita do eixo real aí, e a gente vai abrir o ângulo, galera, sempre na direção anti-horária. Sempre na direção anti-horária, tá, galera? Esse ângulo determinado aqui, ó, é o ângulo do número complexo. É o argumento do número complexo, tá bom, gente? Então, vamos puxar outra setinha aqui. Esse vai ser o argumento do número complexo. A letra ficou linda aqui. E ele é representado, pessoal, por essa letrinha grega aqui. Parece um zero cortado no meio, que é a letra θ, tá bom, gente? Então, o argumento aí é o ângulo determinado pelo eixo real e o vetor do número complexo. Lembrando que essa abertura
ela é feita no sentido anti-horário, tá bom, gente? Então, argumento, representado pela letra θ, ele é o ângulo determinado pelo eixo real e o número complexo. Lembrando que essa abertura se dá seguindo o sentido anti-horário, beleza, galera? Beleza, pessoal? Então, esses dois elementozinhos aí, eles são importantes para a gente também. A gente não vai falar muito da aplicação desses vídeos aqui, mas esses são os dois elementos importantes aí do número complexo, tá, galera? Para dar uma adiantadinha nos vídeos que a gente vai fazer, a gente vai estudar nos próximos vídeos como que a gente calcula esse módulo, como que a gente calcula esse argumento, e aí, a partir dessas duas coisas, a gente vai montar um número complexo num novo formato. Na verdade, vocês vão ver que vai ter um terceiro formato aí, né? Já vimos dois, né? A gente tem esse formato mais normal aí, 2 mais 2i, que é o que a gente chama de forma algébrica, e ele indica para a gente as unidades imaginárias e as unidades reais. Quando a gente bate o olho na forma algébrica, a gente consegue essas duas informações. Quantidade de unidades reais, quantidade de unidades imaginárias, o A e o B. A gente tem essa representação não tão comum assim, que é a do ponto, que só ajuda a gente a passar para a representação gráfica, não tem muito o que fazer nisso. E a gente vai ver uma terceira forma, que chama de forma trigonométrica. E a forma trigonométrica, ela dá para a gente de cara justamente o módulo e o argumento. Beleza, galera? Ficamos por aqui, então, nesse vídeo. Esse vídeo foi só uma introdução para vocês saberem o que é o módulo, o que é o afixo, o que é o argumento, novos elementos aí do número complexo, pensando agora na representação gráfica, tá, galera? E daqui a pouquinho a gente volta para eu ensinar vocês a como calcular essas coisas aí. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui então, um abraço e valeu!